Boa tarde. Hoje, 18 de novembro de 2024. Reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, na página 20, no parágrafo... 21, Gui. Isso, 21. É isso aí. Então, vamos lá. Quem olha para o mundo com visão prática pode, ainda hoje, reconhecer o que é transmitido pela ciência espiritual, o que é transmitido pela ciência espiritual não paira nos ares. Poder-se-ia objetar que, se isso fosse verdadeiro, homens atuais, que por qualquer razão tenham ficado para trás, deveriam mostrar que justamente na memória foi onde menos se retardaram. Também deveriam mostrar que, ao nos empenharmos em ensinar intelectualidades a pessoas que tenham sido retidas artificialmente, a memória delas é prejudicada. Aqui mesmo em Nuremberg, pode-se observar um típico caso desse gênero. Só um minutinho, vamos lá. Agora eu tenho que achar a página que nós estávamos. Vamos lá. O insuficientemente valorizado professor Dahmer observou muito bem o caso, para muitos enigmático, de um indivíduo que certa vez foi trazido misteriosamente a essa cidade e que, de maneira igualmente misteriosa, encontrou a morte em Ansbach, o mesmo da qual um escritor, aí ele indica aqui uma leitura, o Georg Friedrich Dahmer, que é o Enigma de Caspar Hauser. O escritor, aqui, peraí, onde está? Para aludir ao mistério de sua vida, disse que ele foi levado embora num dia em que um lado do céu se punha o sol e do lado oposto surgia a lua. Os senhores sabem que estou falando de Caspar Hauser, abstraindo de todos os prós e contras em torno desse caso, e levando em conta apenas o que foi verdadeiramente provado, sabemos que esse enjeitado, recolhido na rua sem que ninguém conhecesse sua origem, tanto que ele foi chamado de filho da Europa, com cerca de 20 anos não sabia ler nem fazer contas, não possuía coisa alguma do que se conquista pelo intelecto, mas, pelo que se notou, possuía uma maravilhosa memória. Quando se começou a instruí-lo, quando a lógica penetrou em sua alma, a memória foi enfraquecendo. Essa mudança na consciência foi acompanhada ainda de outro fenômeno. Nele havia originalmente uma incrível veracidade inata, e justamente quanto a essa veracidade, ele sofreu uma desorientação sempre crescente. Quanto mais ele podia experimentar da intelectualidade, tanto mais a veracidade lhe foi desaparecendo. Poderíamos estudar muita coisa aprofundando-nos naquela alma artificialmente retardada, que não é absolutamente tão infundada do ponto de vista da ciência oculta, a tradição popular, na qual os cientistas de hoje não creem, que narra como Caspar Hauser, não tendo ainda a mínima ideia de que além dele existissem outros seres de aparência diferente, exercia ação maravilhosa sobre os animais ferozes. Perto dele, tais animais selvagens se acovardavam e se amansavam completamente. Dele emanava algo que tornava completamente manso um animal que avançasse raivosamente sobre todos os outros. Bom, seguindo a página. Vamos continuar até o fim do parágrafo aqui na outra página. Conforme foi dito pelo fato de se apresentar um caso assim, possível de ser entendido pela ciência espiritual, poderíamos penetrar profundamente na alma dessa estranha personalidade, para muitos tão enigmática, e os senhores veriam retratado um caso da qual poderiam deduzir. Tudo o que não pôde ser explicado com base na vida normal é reconduzido a fatos espirituais pela ciência espiritual. Então, vocês conhecem o Caspar Hauser, essa história do Caspar Hauser? Eu conheço. Você conhece, né, Glória? Você conhece, Paula? Não, não conheço. É o seguinte, depois você dá uma procuradinha no Google
que você vai conhecer. É um homem que foi encontrado, ele tinha vivido até 20 anos completamente selvagem, né? Preso, aí ele foi preso como um animal, e aí foi libertado, e aí uma pessoa da nobreza pegou para ajudá-lo e começou a ensinar e a tocar piano, a ler, escrever. E nunca foi explicado. Agora, e aí depois ele foi morto misteriosamente, tão misteriosamente como ele apareceu, ele foi morto por uma pessoa que apareceu e deu um tiro nele. Bom, o que o Steiner Tem aquele conta... filme, né? Tem aquele filme, O Enigma de Casper Tem o House. filme, tem o filme. Mas o que o Steiner diz é que ele era uma pessoa que foi capturada para impedir justamente que a alma dele se desenvolvesse. Ele teria sido uma pessoa incrível, ele teria um destino muito especial, mas aí seres espirituais, seres ocultos, não se sabe quem, aprisionou porque não podia matá-lo. Que o que Steiner diz que, caso ele fosse morto, a alma voltaria em outro corpo. Então, ele foi aprisionado para não morrer. Olha que história! Porque o destino dele era muito especial. E o que ele está contando aqui é que, enquanto ele foi, digamos assim, selvagem, ele tinha uma memória maravilhosa. E à medida que ele foi fazendo o aprendizado intelectual, ele foi perdendo a memória. E assim também como essa veracidade, não é? Que é essa coisa que ele fazia os animais não atacarem ele. Ele tinha uma inocência, ele tinha uma veracidade dentro dele, e também ele foi perdendo essa capacidade de lidar com a verdade pura, né? Então, ele está se referindo a isso, que o desenvolvimento intelectual diminui a memória. Isso a pedagogia Waldorf explica muito bem, não é? E também essa, essa capacidade de lidar com bens mais, eu acredito, mais veracidade, seria uma ética, uma moral, a verdade em si, não é? Essa autenticidade, não é? Então, a pessoa também perde isso. Ele quer dar esse exemplo até agora, no meu entender, mostrando isso. O que vocês entenderam disso? O que vocês acham? Bom, Eu, eu acho eu, que realmente é muito interessante como a ciência espiritual conseguiu explicar, não é mesmo? E a É, gente sabe que se a gente antecipa a intelectualidade das crianças, né? é, Tem escolas que se vangloriam de crianças menores que já sabe escrever, já sabe escrever o é, nome e é, parará, como isso em alguma época tira a energia, né, do crescimento mesmo é, físico e é, é, depois vai mexer com a memória em outra época. é. Eu acho A que a pedagogia ciência Waldorf fala isso já mesmo, né? ampliou muito a Verdade. visão do filme ou do livro, né, da história do Casper É, House. é, é, é. Tá bom, então vamos continuar para ver o que vem em seguida. Vamos lá, Gui. vamos lá. Tudo isso precisou ser dito para abrir caminho à ideia que o atual estado de consciência se desenvolveu de um outro estado de consciência antiquíssimo, no qual o homem se estava em contato imediato com os objetos dos sentidos, como hoje. Ou melhor, o homem não estava em contato imediato com os objetos dos sentidos, como hoje, mas, em compensação, estava relacionado com fatos e seres espirituais. O homem de então não via a imagem física do outro, a qual, aliás, ainda não existia na forma atual.
Quando um ou outro se aproximava dele, surgia em sua alma algo como uma imagem onírica. De acordo com a forma e a cor dessa imagem onírica, era-lhe indicado se tal ser nutria simpatia ou antipatia por ele. Tal consciência percebia os fatos espirituais e, através deles, o mundo espiritual. Assim como hoje o homem se encontra junto a outros seres carnais, naquele tempo, quando voltava o olhar para si mesmo e se reconhecia como alma e espírito, ele vivia em meio a outras entidades espirituais. Elas realmente existiam para ele. Ele era um espírito entre outros espíritos. Ainda que possuísse somente uma espécie de consciência de sonho, as imagens que nele surgiam tinham uma relação vívida com seu ambiente. Essa era a antiga época em que o homem ainda vivia no mundo espiritual, do qual mais tarde desceu a fim de criar para si uma carnalidade sensorial, adaptada à consciência que atualmente lhe é adequada. Os animais já existiam como seres físicos no tempo em que o homem ainda percebia as regiões suprassensíveis. O homem vivia, então, entre seres espirituais e, assim como hoje, não temos qualquer necessidade de ser persuadidos da existência das pedras, das plantas, dos animais. Tampouco, o homem daquela época primordial necessitava de provas para ser persuadido da existência de seres espirituais. Ele vivia entre espíritos e deuses, e por isso não precisava de religião. Essa foi a época pré-religiosa. Muito bom. E esse último parágrafo, praticamente, contém um pequeno resumo da Crônica do Akasha, livro que nós acabamos de ler. Então, onde ele explica muito bem essa questão do homem, quando ainda não tinha a fala, ainda não tinha nem a visão, mas ele via essas luzes, ele escutava uns sons, então ele percebia o outro, por outro não tinha ainda os sentidos, né? Então, aí nós também temos, aí no YouTube, tudo gravado, não é, Gui? Sim. Quem quiser também escutar a Crônica do Akasha, está tudo lá. Pode estar o livro inteiro está lá gravado. Podem também indicar para alguém, né? Pode continuar, Gui. Tá bom. Isso é um resumo do que a gente tinha lido na semana passada, praticamente, né? Mais tarde, o homem desceu ao plano físico e sua antiga forma de consciência transformou-se na atual. Hoje, ele não vê mais as formas e cores ondulantes no espaço. Vê as cores depositadas na superfície dos objetos sensoriais. Na mesma medida em que o homem aprendia a dirigir seus sentimentos exteriores ao mundo sensorial exterior, esse mundo sensorial se estendia como um véu, como um grande maia, ilusão, sobre o mundo espiritual. O homem tinha de tomar conhecimento do mundo espiritual através daquele invólucro. A religião se tornou necessária. Então, agora vamos dar uma paradinha, né? Porque agora está interessante, né? Então, essa época pré-religiosa, ele fala nessa época que o homem ainda coexistia com os seres espirituais que eram seus guias, não é? Também. Então, depois, quando o homem desceu para o plano físico, essa parte toda que era com a sua antiga consciência, ela se ficou envolvida por um véu que se chama Maia. Então, o homem hoje em dia esqueceu que ele já vivenciou tudo isso e ele tem que reaprender, né? Tanto que religião quer dizer religar, né? A raiz latina é religar. Quer dizer, o homem tem que ser religado a esse plano que ele não consegue mais ver com tanta objetividade, com tanta... Aliás, ele não via, né? Ele percebia
ele percebia, ele escutava, ele tinha uma outra percepção de tudo, né? Porque não era o mundo como se percebe hoje, né? Cheio de cores e sons, né? Era um mundo todo mais sutil. O que vocês acham? Então, esse religamento, essa vontade de conhecer o que está por trás do Maia, isso, ou continuar a honrar, ou a fazer cerimônias, ou tentar repetir o que era feito, ficou sendo chamado de religião, religar. O que vocês acham disso? Quais são as percepções disso aí? Eu tenho uma questão. Que, Vale. assim, para mim tá um pouco claro, está claro que o mundo espiritual ele convive conosco aqui, mas, diferentemente do que acontecia antes, nós questionamos ele e nós não temos evidências dele. Ok. Só que ele se mostra evidente sobre a superfície das coisas, como cores, sobre a emissão de sons, as notas musicais, essas frequências, todas. Ok. Existe uma ligação clara com a matéria que vai refletir essa luz, vai refletir essas cores, né? Então, esse apego material forte do homem, por isso tudo seria uma consequência, digamos assim, dessa memória suprassensível e que nos faz, de certa maneira, entrar em contato quase que não automático, mas tipo orgânico com isso tudo, e a matéria ela substituiu, digamos, alguma coisa dentro do... Digamos assim, o que eu digo assim, é o seguinte, essa coisa de possuir, de posse, sabe? E que o homem, cada vez mais, ele vai se tornando o bicho que come ele mesmo, né? É uma coisa assim, parece que ele comendo o próprio rabo, né? Ele dando voltas e não chegando a lugar nenhum, num grande looping, né? Aliás, está chegando num ponto final, né? Num ponto de não retorno material aqui desse planeta, né? Então, essa ligação, ela substitui alguma coisa. Né? Você diz assim a respeito até da natureza, consumindo a própria natureza, né? Ele extrai tudo da natureza, mas eu destrói digo tudo. que assim, o homem ele chega a um ponto de cultuar hoje em dia a matéria, né? Como se fosse uma nova religião, né? Como se fosse um objeto de veneração. Agora são jatinhos, agora são, sei lá, joias, sabe, uma coisa assim, essa maluquice que esse pessoal vive aí, e que, de certa maneira, é o contraponto total, né? É uma desordem do ponto de vista até da própria religião. Né? Eu tô andando um pouquinho mais adiante, né? Querendo discutir até esse momento entre pré-religião e religião, porque, assim, hoje em dia a gente está inventando uma nova religião, eu sinto, né? Que é baseado na não é uma religião, é uma patologia, né? Isso é uma patologia, Exatamente. É uma doença. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte, as religiões, de certa maneira, foram um tipo de patologia da sua época também, né? Ou não? Gui, eu não acho que pode ser uma coisa tão, assim, a relação é tão direta, mas eu acho que a religião ela foi necessária um sentimento de falta, é isso que você quer dizer? Isso. Assim como hoje em dia a pessoa tenta se preencher com a matéria, a pessoa está infeliz, compra um sapato, compra um carro, não sei lá o quê, esse preenchimento, essa ansiedade. Então, talvez, se a gente pensasse, no momento que o ser humano também se retirou foi sendo retirado, né? Porque ele não se retirou, ele foi o mundo espiritual que foi se afastando, né? Não é bem assim, né? E aí
na Bíblia, aquela expulsão do paraíso, mostra bem, né? Porque ele comeu ao fruto do bem e do mal. Ele adquiriu uma outra capacidade, uma outra consciência. Ele perdeu essa inocência que o Caspar Hauser tinha, né? Então, é uma metáfora. Ele foi tirado do paraíso, ele não foi tirado de lugar nenhum. O paraíso é que se retirou dele, né? Certo, mas assim, o que a gente chama de religião, hoje em dia na sociedade moderna, você concorda que é o controle social sobre um objeto que a gente não consegue explicar, né? É uma repetição ancestral de ritos que sempre aconteceram. A Ana quer falar alguma coisa. Fala, Ana. Oi. Olha, eu acho que essa questão que foi lida, né, no livro, para mim tem total lógica, assim. Uma lógica que é não tão lógica com relação à atualidade, essa outra lógica que ele está falando aí da religião, porque o que houve foi um desvirtuamento da religião, que veio com esse propósito de religar de fato, mas que os homens, às vezes, aproveitam-se de algo assim e desvirtua. Então, o que eu acho que existe muito na religião é o desvirtuar do propósito primeiro, que seria buscar a sua própria essência, que é esse religar, voltar à sua espiritualidade, né? Eu, particularmente, às vezes fico me questionando ao contrário, como é porque eu tenho tanta crença, para mim é tão natural o acreditar na espiritualidade, que eu fico assim, poxa, eu não sou clarividente, clareaudiente, nada disso. Mas eu simplesmente acredito, e eu vejo que justamente esse livro aí, essas palavras, explicam alguma coisa que é a questão da percepção, do sentir. Então, tem algo que está além das palavras, não precisamos tanto das palavras. E a religião veio como um formato e ela se transformou em outras coisas. O homem se aproveitando digamos assim, de ter reunido várias pessoas, e assim vem a questão do poder, que é o Senhor dos Anéis que fala, né? Quando a pessoa tem o poder, acaba caindo, que é o que acontece com a maioria das religiões. Eu conheço coisas horripilantes de religião, mas não vou nem entrar nesse mérito para não desvirtuar do propósito, que é esse livro, né? E só para completar o que você está falando, o que a gente chama de religião atualmente não é o que ele está chamando de religião. Não. Não é. É outra Isso coisa. foi escrito há 100 anos atrás, né? Desvirtuou. Então, Não, mas ele já tinha tido contato com o que a gente já está falando aqui, tá? Porque, de certa maneira, a igreja tinha um domínio tão grande e tão asfixiante que nada aparecia além do que a Igreja Católica, ao menos aqui no mundo latino ocidental, tá? E de forma asfixiante, né? Socialmente falando. Né? Agora, o que ele está chamando de religião é justamente uma necessidade de ter uma origem, necessidade de ter uma saudade, não sei, alguma coisa que nos liga, e que é explicada muito por essa coisa da reencarnação e do esquecimento. Dos momentos anteriores que nos ligaram a esse mundo espiritual. Tá bom. Acho que a gente agora pode continuar para ver que eu queria também falar com vocês que o Steiner, a forma de ler o Steiner e de compreendê-lo é que ele, muitas vezes, ele dá uns exemplos, ele joga algumas coisas para que ele quer dar com aquilo sequência, às vezes ele abandona aquele argumento, daqui a pouco ele vai pegar outra vez. Então, a gente tem que ter paciência de ir lendo e tentando, dentro de nós mesmos, armar esse quebra-cabeça, tá bom? Às vezes a narrativa não é assim muito... Ele é um pisciano, gente, então ele vai assim, né? Pisciano. Exato. Tá bom. Vamos, Gui, continua.
Entre a época pré-religiosa e a época verdadeira consciência religiosa. Entre a época pré-religiosa e a época da verdadeira consciência religiosa, houve, no entanto, um estado intermediário. É deste que se originam todas as mitologias, as sagas e as histórias dos mundos espirituais dos diversos povos. É uma ideia abstrata que nada intui dos verdadeiros processos espirituais, aquela que qualifica como pura invenção da fantasia popular todas as figuras da mitologia grega ou da mitologia germano-nórdica, todas as histórias dos deuses e seus feitos. Não se trata de fantasias poéticas dos povos. O povo não é um poeta a ponto de, ao ver nuvens esparsas no céu, dizer tratar-se de carneirinhos. Que o povo possa poetizar, assim, a literatura da nossa erudição moderna, cheia de inventividade em tais coisas. A verdade é completamente outra. Tudo que está contido nas antigas sagas e histórias dos deuses são os últimos resíduos, as últimas recordações da consciência pré-religiosa. Mantém-se, assim, para os homens, as notícias do que eles então viam. Eles descreviam Wotan, Thor e Zeus... Wotan, porque ainda Thor. conservavam a lembrança do que certa vez fora vivenciado. Migalhas, fragmentos de uma experiência antiga. Eis o que são as mitologias. Também, em outro sentido, houve um estado intermediário. Nos tempos em que os homens inteligentes eram, diremos assim, já muito inteligentes, houve sempre alguns que, ao menos em condições excepcionais, chamemo-las de enlevo ou exaltação, como queiram, ainda podiam enxergar nos mundos espirituais e perceber o que antes era visível à maioria dos homens. Contavam que eles próprios ainda haviam visto algo dos mundos espirituais e tais relatos, ligando-se às lembranças, criavam nos povos as crenças vivas. Esse foi um estágio de transição para o verdadeiro e real estado religioso. Aqui, por exemplo, uma pessoa que tinha esse tipo de... um homem muito inteligente, que tinha acesso a muitas lembranças, é Pitágoras. Nós conhecemos o Pitágoras como sendo o mestre da matemática, conforme nós conhecemos, né? Mas ele tinha uma escola na Magna Grécia, e nessa escola ele estudava matemática, música, olha só que lindo, e artes, era isso que ele estudava. Todo mundo, todos os discípulos dele. E ele fazia exercícios assim como o Steiner faz esse exercício, recomenda de, à noite, fazer uma retrospectiva. Vocês conhecem esse exercício, não é? Do Steiner, retrospectiva a cada fim do dia, conhece, né? E o Pitágoras, ele era assim, ele incentivava primeiro a retrospectiva do dia, depois o da semana, depois a do mês, depois a retrospectiva do ano. E dizem que ele podia fazer retrospectiva de tantos exercícios que ele tinha feito das vidas passadas dele. Ele foi andando para trás e foi adentrando nos mundos superiores, né? Porque aí já está na crônica do Akasha, né? Onde estão as vidas passadas dele, né? Então, mas foi treinamento mesmo. Então, existem vários homens e também artistas, não é? Que fizeram essa conexão, que conseguiram perceber, através de um trabalho pessoal, adentrar nesses mundos que nós não temos acesso, né? Pode continuar, Gui. E como foi criada na humanidade a predisposição para o verdadeiro estado religioso, este se tornou possível porque o homem encontrou os caminhos e os meios para desenvolver sua interioridade de forma a poder voltar a visão
a contemplação dos mundos dos quais se originara e que antigamente ele havia visto com consciência obscura. Chegamos assim a um capítulo que para muitos contemporâneos tem bem pouca verossimilhança, o capítulo dos iniciados. O que são os iniciados da humanidade? Iniciados eram aqueles indivíduos que, por métodos especiais, desenvolviam sua interioridade anímica e espiritual, de forma a poder penetrar novamente nos mundos espirituais. A iniciação existe. Em cada alma latejam forças e faculdades suprassensíveis. Para todo homem existe, ou pelo menos pode vir a existir, o grande, portentoso momento em que tais forças despertam. Podemos evocar tal momento diante de nossa alma, imaginando como foi a outra evolução humana. Empregando as palavras de Goethe, que aqui no caso, literalmente, o olho deve sua existência à luz, a partir de equivalentes órgãos animais auxiliares. A luz suscita para si o órgão que se torna seu semelhante. E assim, o olho se forma na luz, para que a luz interior vá ao encontro do exterior. Aqui no caso, Goethe, aí, tá. Vamos lá. Tá. Voltando, empregando palavras de Goethe, podemos dizer que retrocedemos a um passado longínquo, quando o corpo físico humano ainda não possuía olhos físicos, nem ouvidos físicos como agora. Quando no lugar onde atualmente se encontram tais órgãos, haviam órgãos indiferentes, que não podiam nem ver nem ouvir. Sobreveio, então, para o homem físico, um tempo em que tais órgãos cegos se desenvolveram, tornaram-se pontos luminosos, evoluindo cada vez mais, até que um dia a luz despontou para eles. Do mesmo modo, chegou ao momento em que o ouvido humano estava tão avançado que o mundo, antes mudo para ele, revelou-lhe os sons e harmonias. Assim como o sol, com suas forças, empenhava-se em fazer surgir os olhos do organismo humano, o homem de hoje pode viver tão de acordo com seu próprio espírito que seus órgãos anímicos espirituais, ainda indiferentes, se desenvolvam de modo análogo. É possível chegar o momento, e para muitos já chegou, em que a alma e o espírito se transformem tal qual outrora se transformou a organização física exterior, nascendo novos olhos e ouvidos através dos quais, a partir do mundo espiritual circundante, antes obscuro e mudo, penetre a luz e penetrem os sons. A evolução também é possível para se penetrar nos mundos superiores. Isto é a iniciação. E nas escolas de mistérios, os métodos da iniciação são ensinados aos homens precisamente do mesmo modo, como no mundo externo. São ensinados os métodos laboratoriais da química ou da investigação biológica. A diferença entre os métodos da ciência exterior e da iniciação repousa apenas no fato de a ciência exterior ter necessidade de construir para si instrumentos e aparelhos auxiliares, enquanto para quem aspira a tornar-se um iniciado, há um único instrumento a ser formado, ele mesmo, em todas as suas forças. Assim como no ferro pode estar adormecida a força magnética, também na alma humana jaz a força para se penetrar no mundo espiritual da luz e do sol. E assim chegou o tempo em que apenas o físico sensorial podia ser percebido normalmente, sendo os guias da humanidade os iniciados que possuíam a faculdade de contemplar os mundos espirituais, falar e dar explicações sobre os fatos espirituais em cujo meio o homem vivia antes. Eu quero parar aqui porque foi bem interessante isso sobre os iniciados, né? E também eu acho que aí tem uma coisa que nos volta para a coisa da religião. O que foi acontecendo é que esses homens que eram os iniciados, desde o começo existiu, algumas pessoas esqueceram o mundo espiritual rapidamente, mas outros não. E esses outros, e essas pessoas foram, então, se reunindo e criando aqueles centros de iniciação, os centros de conhecimento para trocar ideias. Então, a partir daí,
o mundo espiritual ficou mais vivo e mais podia se entrar em contato com esse mundo espiritual. Então, em torno dessas pessoas, foi se formando um público. Só que eles fizeram a confusão, achando que aqueles homens eram os homens santos. Aqueles homens, eles eram o próprio mundo espiritual. Então, aqueles homens foram tendo um poder, esses iniciados. Não o poder de quem viu e vai contar só, ou se lembra ainda e pode começar a contar. Muitos são. Né? Muitos são pessoas desse nível. Os grandes iniciados da humanidade são esse nível, né? Porque quando você pega um Buda, você pega um Confúcio, você pega essas pessoas assim, eles eram iniciados. Eles ainda tinham um contato vivo na alma, essa imagem ainda do que tinha sido essa vida no espírito. Eles ainda tinham dentro de si, e eles praticavam, então, aqueles exercícios para retomar esse contato, para se centralizar, para voltar para si mesmo. Aí as pessoas ficaram fazendo a confusão de que eles eram santos e os exercícios é que era a coisa. Então, ficou um monte de gente repetindo os exercícios, ou as palavras, ou os mantras, e aquilo não tem força se você não tem vivo na alma essa força que eu achei muito bonito que ele diz assim, o magnetismo está no ferro, né? Ele está lá no ferro como potência, né? Mas você tem que trabalhar o ferro para aquilo poder ser encontrado, né? Senão, não existe, tudo é trabalho, tudo é trabalho. E no caso aí do mundo espiritual, e no caso da iniciação, é trabalho interno. E só você pode fazer com você mesmo, não tem mestre. O mestre que pode só, no caso aqui, seria o Stein, escrever uns livros assim, dando umas dicas. Mas o trabalho é assim, se você não fizer a retrospectiva, se você não fizer todo o caminho, não passar por aqueles exercícios colaterais, isso é o trabalho. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nossa, isso é bem complexo, né, Mari? Eu nem sei formular dúvida, sabe? Assim, eu entendi, mas acho que depois eu vou escutar a gravação para ficar meditando. Eu acho que fica claro do jeito que ele explica, não é? Sim. Que esses iniciados, eles se trabalharam em si, porque aí eu vou falar uma outra coisa que não está aqui. Ele disse assim, por exemplo, nós tínhamos órgãos rústicos, né, bem embrionários. Esses órgãos foram se desenvolvendo. No estágio atual, o que ele diz que os nossos olhos não estão feitos ainda. Nós ainda não vemos muita coisa, né? Você ainda tem que trabalhar nos olhos, nos ouvidos, porque nós temos lá dentro, potencialmente, um outro órgão, que é o olhar sutil. O olhar sutil. Né? E que você, quando você trabalha, quando você, por exemplo, com arte, principalmente, para o olhar, é muito bom, para o ouvido, você trabalha, você começa a perceber sutilezas. Né? Todo mundo aqui que trabalha com arte, que até faz o curso lá da terapia artística, tem como relatar que no começo eles viam uma cor, agora, dentro da cor, ele já veio outra cor. Aquilo já se desenvolve, né? Você geralmente fala azul, mas aí você depois vai aprender que tem várias tonalidades de azul, e cada tonalidade daquela é como uma nota, tem várias notas, não é, dentro de um acorde, né? E isso é uma evolução do ouvido, uma evolução do olho, todos os órgãos.
e que você, no futuro, aí nós estamos na 5ª época, ainda vamos ter mais algumas épocas, e o futuro da humanidade é ir se desenvolvendo, né? E o iniciado também deve procurar se desenvolver com exercícios, né? Quando você faz os exercícios, você percebe claramente e como você se desenvolveu, né? Sim. Obrigada. Tá bom. Vamos continuar, então. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Então, da mesma forma que a arte pode... desculpa, Ana Libório, eu tinha a mão perguntada. Vai lá. Não, como está falando sobre os olhos aí, que eu acho interessante, é que tem aquela famosa frase que os olhos são a janela da alma, né? Agora, são a janela da alma, e de fato, na medicina chinesa, o qual Steiner também estudou, existe essa conexão mesmo real dos olhos com o campo energético, aquele que sai para, digamos assim, ter o contato direto com o mundo espiritual durante o sono. E é justamente o mesmo circuito energético que faz parte do meridiano do fígado, que ele se abre nos olhos mesmo, ou seja, é aquele campo, não é tão metáfora aí, é bem, bem real mesmo. Agora, né, como é dito, tem que se desenvolver. Não é assim, já pronto. Não é assim, preciso não. todos os exercícios para que aquilo se tornar, como eu falou, né, em potencial. O potencial só se desenvolve com os exercícios. É verdade. É bem interessante. Isso, fantástico. Nós temos Faz tudo em todo potencial. sentido. Nós somos sempre uma criança à frente da nossa vida, né? Tem sempre alguma coisa para aprender. Nunca ninguém tá acabado, né? Nunca está, né? Exato. Pois é. Vamos lá, vamos aprender. Então, pode continuar, Gui. Você, Gui, queria ainda falar uma coisa, desculpa. Não, é só assim que, ao mesmo tempo que você tem um contato com a arte, essa sutilização, você tem também o contrário, né? A brutalização da música moderna. Né? Agora, eu fico imaginando as pessoas que são expostas a esse tipo de brutalidade sem querer. Né? Então, você, assim... As crianças, As crianças, exatamente. E o sofrimento que é isso tudo, o contrário disso tudo, deve ser pesado mesmo. Então, vamos lá. Você falou brutalidade da música, Luiz? Não só da bem música, mas das essa imagens. Realidade. Né? As imagens, né, são muito brutas, né? É tudo muito bruto hoje em dia. E sem filtro, né? Não tem... a gente chegou num ponto de... Enfim. Entendi. Vamos lá. Tá bom. Aonde conduz o primeiro grau da evolução espiritual? Como ela se apresenta na alma humana, não se deve crer que dessa evolução consista somente numa especulação filosófica, numa divagação ou num aprimoramento dos conceitos. Os conceitos que o homem tem no mundo externo dos sentidos se transformam quando ele se familiariza lentamente com o mundo espiritual. Ocorre que agora ele não vem a conhecer por meio de conceitos nitidamente delineados, e sim por meio de imagens, por meio de imaginações, pois o ser humano está penetrando no processo criativo, espiritual e cósmico. Determinados e nitidamente delineados, como os objetos físicos, é algo que apenas esses objetos sensoriais são. No processo criativo universal, não há um animal com contornos nítidos, e sim algo como uma imagem subjacente, a partir da qual podem surgir as diversas figuras exteriores dos animais, uma realidade viva e articulada em si mesma. É preciso tomar estritamente por base a seguinte afirmativa de Goethe:
Todo efêmero é apenas metáfora no Fausto do coro final. É por meio de imagens que, inicialmente, o iniciado aprende a reconhecer e compreender, aprende a ascender ao mundo espiritual. Sua consciência deve, por isso, tornar-se mais móvel do que aquela que nos serve para compreender o mundo dos sentidos. É por isso que esse grau de evolução é denominado consciência imaginativa. Esta reconduz o homem ao mundo espiritual, porém não mais de maneira crepuscular. Essa consciência iniciática a ser conquistada é clara e nítida como a consciência que o homem tem durante a vigília. E o homem é enriquecido pelo fato de a consciência de vigília que ele já possui vir a juntar-se nele à consciência do mundo espiritual. Assim, no primeiro grau da iniciação, ele vive a consciência imaginativa, e que os homens assim iniciados experimentavam nos mundos espirituais, foi comunicado nas escrituras, nos documentos da humanidade, precisamente do mesmo modo como foi feita aos homens a comunicação da ciência geométrica nos livros de Euclides. Nós sabemos o que está escrito nesses documentos e reconhecemos ao remontarmos as fontes e, portanto, a visão dos iniciados. Esse parágrafo foi duro, hein, gente? Foi duro, esse foi duro. Mas eu entendo assim, vamos ver se eu posso tornar isso assim um pouco mais prático. A nossa consciência imaginativa, eu acho que, no momento, ela está sendo... nós vivemos uma época que tem muitas imagens. Aliás, nós vivemos mais de imagem do que de realidade. Vocês já pensaram nisso? Quando você vê lá um filme, quando você vê a internet, um Instagram, você vive de imagens. Então, a sua tia foi viajar, está lá em Paris, na frente da Torre Eiffel. Aí, você, na sua cabeça, se desenrola. Ela deve estar bem, porque ela está na Torre Eiffel. Aí todas as fantasias que você tem sobre a Torre Eiffel, sobre Paris, sobre sei lá o quê, tudo está na sua cabeça. Então, a gente vive um momento muito imagético. Eu acho que mais imagético do que há 100 anos atrás, né, quando as pessoas não eram expostas ao tempo inteiro isso. O que vocês acham? Eles tinham mais imaginação ou menos? Como é que é? Os relatos verbais tinham uma força maior, né? Quando você relatava o acontecido, tinha uma força grande, né? E tanto é que o rádio também tem essa força grande. A leitura de um livro tem essa força. Leitura de um livro. Tem essa força. Né? Quem lê o livro Casper House vai ter outra impressão do que quem vê só o filme, o Enigma de Casper House. Então, hoje em dia nós somos bombardeados por essas imagens. Então, tem excesso de imagem, né? Que nós não somos bombardeados com palavras, nem com pessoas contando histórias. Eles são bombardeados com imagens. Então, a televisão fica aquela imagem, aquele narrador, às vezes, falando outra coisa, né? Passando um filme de não sei o quê, e ele está falando outra coisa, ele está ilustrando o que ele está falando. Então, isso está ficando muito assim banal, essa consciência imaginativa. Eu digo porque, por exemplo, a imagem, gosto de usar a imagem da Torre Eiffel, porque todo mundo é muito banal. Pão de Açúcar, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, você sabe onde você está. Mas imagine isso no passado. Uma pessoa que foi lá, veio aqui ao Brasil, e para explicar lá na Europa depois. Como é que ele vai explicar? Tinha que desenhar. Então, temos o Debré, não é? Aqueles cadernos do Debré com as pessoas, não sei. E ele tinha que explicar. Hoje em dia, você vê um filme, muito rapidamente você vê. Né? Mesmo quando você lê um livro, você tem a descrição do lugar, e aí você tem que construir
na sua imaginação, aquele lugar tinha canais, era canais cheios de água, com barcos longos passando, e tinha uma pessoa com... Onde é que eu estou? No Hades. Mário, Entrando veja no se eu estou Hades. entendendo, Mário, o que você está falando, que agora, como a gente é bombardeado com isso, a gente tem quase que um embotamento assim da imaginação Isso, verdadeira, né? Porque a gente faz isso. a imagem já está pronta lá, né? Está É pronto, isso você que já o Steiner sabe onde é. fala de imagem morta? E que a gente É tem que isso que conquistar o pensamento vivo, é isso? é. Entendi agora melhor. Isso é que é a imagem morta, porque você não fez força nenhuma, você já sabe, não sei o que, Paris, Miami, você já sabe, está todo lugar lá, né? Você já sabe um monte de coisa, né? De que você já leu, já viu em Technicolor, em preto e branco, já viu tudo que é jeito, né? Sim. É isso que eu digo, a gente vai ficando permeado, aqui vai endurecendo, aquilo te embota, né? Bom, a violência, gente, está todo mundo embotado pela violência. Você já nem fala, isso é ketchup, não é assim que fala? Isso não é sangue, não, né? Isso é ketchup, isso é Hollywood. Então, você vai engolindo aquilo, que vai ficando banalizado, né? A morte, esquartejamento, um tiro, tudo, né? Agora, então, como é que você vai desenvolver a sua consciência imagética? Se você quer se iniciar, entendeu? Você tem que fazer você mesmo as suas imagens. Teria que se separar um pouco dessas imagens externas. Teria que ter momentos de silêncio dentro de você. Teria que fazer um trabalho interior, imagético, né? Que Então, difícil você perder a imagem, vamos supor, do que você já conhece daquele jeito para fazer uma imagem sua. pois mas aí isso é que é Aham. esse esforço é que vai fazer com que seu órgão se desenvolva, entendeu? Sei. Aí é que entra o trabalho iniciático. Esse esforço que a gente está fazendo aqui para entender as palavras do Steiner, que eu digo, a gente aqui faz abdominal com o cérebro, né, para entender, né? Volta, vem, lê outra vez, como você já disse, eu vou ver outra vez o filme para ouvir outra vez, né? É isso que é o esforço que vai desenvolver o nosso cérebro, que vai desenvolver o nosso olho, né? Se você mesmo for fazer um desenho seu, um trabalho com o seu corpo, um trabalho de audição, ou cantar, ou tocar um instrumento, é você mesmo que vai desenvolver a percepção da diferença dos tons, das notas. E isso vai fazer uma diferença. Não é quando você morrer, não, gente, é quando você está aqui mesmo, para você entender, no momento que você entende melhor que esse mundo está permeado pela própria matéria divina, né? Não precisa ser como médium, nem encarnar. Não, eu já digo assim, ouvir coisa, tem gente que ouve coisa, que vê coisa, mas isso não é ser iniciado. Não é, porque isso já vem, o Stein explica isso num outro livro. Ele diz assim, isso são pessoas que ainda trouxeram atavicamente essa qualidade, entendeu? É uma coisa que você trouxe na sua biografia, você atavicamente ainda tem essa qualidade, mas é aqui, iniciado, você tem que fazer força, você tem que trabalhar, né? Entendeu? Muito bom. Tá bom, vamos continuar. Só uma Alguma pergunta a mais? A Ana tem uma outra pergunta? Fala, Ana. Está com a mão levantada. Eu não sei se ela levantou agora. Não, acho que ela esqueceu. Tá bom. Não abaixou. Talvez já Então, foi respondido por outra pessoa, pela Glória. Tá. Vamos lá. Vamos assim continuar. sucederia no âmbito da humanidade até o surgimento da maior entre as entidades que jamais colocaram seus pés na superfície da Terra, o Cristo Jesus. Com seu aparecimento,
um elemento novo penetra na evolução. Se quisermos ter bem claro que realmente consiste o elemento essencialmente novo doado à humanidade pelo Cristo Jesus, deveremos observar que em todos os locais de iniciação pré-cristã, para que o homem se tornasse iniciado, era-lhe necessário sair completamente do restante da evolução humana e trabalhar sobre a própria alma em lugares do mais profundo mistério. E, antes de mais nada, devemos ter claro que na consciência humana ainda existia um resíduo daquela antiga consciência imagética, meramente onírica quando o homem se elevava novamente ao mundo espiritual. Ele devia ultrapassar este mundo dos sentidos a fim de poder entrar no mundo espiritual. O fato de hoje, isto não ser mais necessário, é consequência do advento do Cristo Jesus à Terra. Pelo fato do princípio crístico ter ingressado na humanidade, esteve historicamente presente na Terra, no corpo humano, a entidade central do mundo espiritual. Aquela mesma entidade pela qual haviam ansiado todos os que haviam desenvolvido uma vida religiosa, que haviam tido visões nos locais de iniciação e que haviam abandonado o mundo dos sentidos para entrar no mundo espiritual. Aquele ser com o qual, segundo for anunciado, o homem se defronta como sendo o mais elevado de todos, penetrou na história da humanidade como Cristo Jesus. E quem entende algo da verdadeira ciência espiritual sabe que toda revelação religiosa anterior ao aparecimento do Cristo Jesus, é um prenúncio do próprio Cristo Jesus. Bom, vamos parar, né? Vamos parar, gente, porque esse também precisa ser bem explicadinho, né? Bom, acho que vocês podem aqui já perceber qual é a posição do Steiner. Ele trabalha dentro dessa posição que o Cristo Jesus, aliás, Cristo é o nome do Espírito, Jesus é o nome do homem, onde ele se encarnou. Então, Jesus foi um homem, que em outro livro aí a gente pode ler, o corpo dele foi preparado para receber o Cristo. O Cristo é um ser solar que habitou, principalmente, ele é um protetor da humanidade, ele habitou principalmente o Sol, não esse Sol, o Sol central, né? Não é esse Sol nosso. E de lá ele colaborou na criação da humanidade. Então, quando chegou um certo ponto em que a humanidade estava com muitos problemas, ela estava endurecendo, não tinha mais plasticidade, não tinha mais possibilidade de evoluir, ele veio, porque ele precisou vir em corpo humano, ele precisou, só em espírito ele não conseguia atuar, ele precisou vir como corpo, então ele desceu, aí a história vocês conhecem todos, né? E veio para dentro desse homem que foi preparado, Maria foi preparada, José foi preparado, e toda uma geração, uma genealogia que foi preparado para fazer esse homem. E então ele viveu 3 anos nesse corpo, que foi desde do episódio do batismo por João. Então ali o Espírito do Cristo desceu até o final, a crucifixão. Então, essa é o centro da antroposofia, é onde tudo gira, nesse que aqui na antroposofia se chama o mistério do Calvário. Só por falar em mistério, você já viu que não é para explicar nada, é para tomar conhecimento que existe um mistério, né? E tentar entender e perceber e viver dentro dessa realidade, né? Que fomos criados por entidades superiores, que entramos num caminho tal que estava sem volta, então veio esse ser nos ajudar, né?
Isso a gente aprende na religião, não é? Morreu na cruz para nos salvar. Todo mundo aprende isso na escola. Mas a gente não tem muita noção do que é salvar, o que é, vem da onde, o que, né? Então, aqui na antroposofia existe esse grande mergulho nisso que é o mistério do Calvário. Então, ele está aqui relatando que esse advento de Jesus na Terra. Alguém tem alguma pergunta? Não. Alguma pergunta, alguma consideração, alguma... Pode discordar também, aqui pode discordar também. Quero estar tranquilo. Tudo certo. Tá bom. Então, essa é a filosofia central da antroposofia, né? Então, vamos continuar. Quando os antigos iniciados queriam falar do Ser Supremo, que lhes era acessível no mundo espiritual, que lhes aparecia como a origem primordial de todas as coisas, embora com nomes diferentes, falavam do Cristo Jesus. Basta lembrarmos-nos de um exemplo do Antigo Testamento, o qual também é um prenúncio. Lembremos-nos do encargo que Moisés recebeu quando teve de guiar o seu povo. Diz a teu povo que o Senhor Deus te disse o que deves fazer. Então Moisés responde: como as pessoas acreditaram em mim, como posso convencê-las? O que deverei dizer quando me perguntarem quem te enviou? E lhe é dado encargo. Diz-lhe que eu sou, te enviou. Aí tem uma nota de rodapé aqui, vamos lá, o eu sou. Ah, não, Não, é Êxodos é o Êxodo, 3.4. né? Tá. Ele está só dizendo onde você encontra isso na Bíblia. Isso. Releiam isso e comparem-no mais exatamente que puderem com o texto original e verão do que se trata. O que significa o eu sou? Eu sou é o nome da entidade divina, do princípio crístico do homem, daquela entidade que o homem sente em si como uma gota, como uma centelha, já que pode dizer eu sou. A pedra não pode dizer eu sou, nem a planta, nem o animal. O homem é a coroa da criação, por poder dizer eu sou, a respeito de si mesmo, por poder pronunciar o nome que para ninguém mais pode ter o valor, senão para quem o pronuncia. O homem pode dizer eu somente de si mesmo. Ninguém pode dizer eu a respeito de outro. Nessa palavra, a alma fala consigo mesma, e ao seu interior só pode ter acesso um ser que não chegue à alma por qualquer sentido exterior, por qualquer caminho exterior. Aqui fala Deus. Por isso foi dado o nome Eu Sou, a divindade, preenche o universo. Dize que eu sou, o disse a ti. E assim devia dizer Moisés ao seu povo. Só, pouco a pouco, os homens aprendem a compreender inteiramente o sentido profundo do eu sou. Não foi de imediato que os homens começaram a sentir-se como indivíduos. Isto se encontra também no Antigo Testamento. Os homens de então ainda não se sentiam seres particulares. O mesmo se pode dizer dos membros das tribos germânicas, ainda nos tempos da Igreja cristã. Pensemos nos queruscos, nos teutões, nas várias tribos germânicas do território ocupado pela Alemanha atual. O indivíduo querusco sentia mais o eu da estirpe, do qual se sentia um membro. Ele não teria dito nitidamente eu sou, como hoje. Sentia-se parte integrante do organismo e compreendia todos os seus consanguíneos. Essa consanguinidade abarca um campo vastíssimo entre os seguidores do Antigo Testamento. O indivíduo sente-se abrigado no seio do povo. Para ele, esse povo é dominado por um só eu. Ele sabe o que significa eu e o pai Abraão somos um só.
pois acompanha a consanguinidade retrocedendo através das gerações até chegar a Abraão. Quando quer transcender seu eu individual, ele se sente a salvo no seio do pai Abraão, cujo sangue, que é o veículo exterior do eu comum, do povo, corre atrás das gerações. Através. Através das gerações. Quer falar alguma coisa? Quero falar muito. Mas é que, espera só um minutinho, que a bateria do meu iPad está acabando. Tem que ligar por um minutinho, por favor. Deixa eu... eu não sei se eu consigo... parar a gravação. Bom, não consigo. Depois você... Pronto, consegui. Tá. Botar. Bom, então segue lendo ou você quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho importante aqui essa questão dos homens antigos que se sentiam, eles não diziam eu, eles não eles se sentiam alma de grupo, né? Então, você vê, os índios, nossos índios, até hoje o sobrenome deles é a tribo deles. Eles se sentem unos com a tribo. Eles não botam o nome do pai, eles botam o nome da tribo, né? Então, Raoni, todas as tribos. Então, fala, Ana. Eu estou achando muito interessante essa questão aí do eu, que é justamente, né, na antropologia se fala quando a criança consegue fazer círculo, que ele já está mais aqui encarnado, e é justamente quando ele, mais ou menos na mesma época, que ele consegue falar o eu, já porque ele já não está tão ligado com a espiritualidade, mas está mais encarnado. E outra coisa que eu estou achando interessante é o eu sou. Eu tenho visto, né, já vi em vários lugares falando sobre o eu sou, mas eu nunca tinha lido nada a respeito dentro dos textos bíblicos. Nunca tinha lido. Interessante. Na religião judaica não se fala o nome de Deus, né? Eles não falam. Eles não mencionam. Você, quando você põe lá Jeová e tudo mais, mas eles mesmos não falam, porque o nome de Deus é impronunciável, não se diz. E outra coisa, qual foi a grande acusação contra Jesus? Que ele se dizia filho de Deus. Hoje em dia, todo mundo fala, eu sou filho de Deus, todo mundo se sente filho de Deus, né? A gente aprendeu isso. Mas naquele tempo, Deus era tão, tão longe e tão poderoso, e nós éramos criaturas, mas não éramos filhos. E quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, eu sou aquele que é, e outras coisas, eu vim aqui a serviço do Pai, não é? Ele foi condenado, porque era uma heresia, não é? E assim o homem antigo, ele se achava filho da tribo, ele se achava ligado ao povo, né? Os homens eram o nome da cidade, o nome do país, entendeu? E assim por diante. Porque aí só depois da vinda do Cristo por que o Cristo trouxe esse sentimento, essa possibilidade de desenvolver o eu, que é o que nós agora estamos desenvolvendo. É essa qualidade de você ser você mesmo, e responsável pelas suas... Só um minutinho, Mari. Tem alguém com o microfone aberto, não está dando para ouvir. E depois não vai nem dar para entender a gravação. A Ana tem que apagar o som dela. Ela já desligou. Bom, vocês entenderam o que eu disse? Ou atrapalhou? Aí eu posso repetir. Sim. Então, tinha... Repete. Tá. Eu não consigo repetir, eu falo de improviso, depois de repetir. Existia então segue, Méria. Tá bom, tá. Vai, Gui, segue você, Gui.
Eu queria só Estamos fazer quase terminando. eu queria só fazer um complementozinho ao que a Ana falou. Falar o eu para a criança não significa, assim, é um grande momento, aos 3 anos, mas, na verdade, é o nascimento do eu superior que faz sentido. E tanto é que a gente nota esse espírito de grupo, essa coisa coletiva, no adolescente, na criança, Volta, né? Assim, ele não consegue, ainda que ele se autodenomine um ser especial, assim, particular, ele não consegue agir como. Ele sempre está em conjunto, assim, que nem um cardume de peixe, né? Então, fica uma coisa muito coletiva também. Tá? É que o nosso maior desafio, eu acho, é que entre o eu e o ego. Porque se você ficar assim, eu sou, olha, vocês têm, eu sou aqui, aí todo mundo diz, nossa, que exibida, olha o ego dela, entendeu? Sim. A gente tem isso. Você tem que ter o seu eu, e quanto mais ele estiver presente, mais discreta você tem que ser, tá certo? Porque senão tem o homem para cair no egoísmo é 2 minutos. Não, 1, tá? Então, essa coisa do eu sou é a vaidade, é o nosso grande inimigo. Eu estou fazendo assim porque eu estou no campo, tem mosquitinho. Então, essa imagem dessa presença interna do eu, que essa é a ligação com o cosmos. Esse eu, essa partícula nossa, é aquela gota do oceano. O resto é fachada. O resto é fachada. Quando nós formos, o que vai é isso aqui. O eu é a caixa preta para a reencarnação. Tá bom? Nossa, é muito interessante isso. Alguém quer fazer mais alguma observação? Porque estamos terminando, né? Faltam 5 minutinhos. Vamos só ler mais um parágrafo que é para concluir esse assunto. Para concluir esse assunto. Vamos lá. Ora, se confrontarmos com o que foi dito pelo Cristo Jesus, a sentença, que para cada seguidor do Antigo Testamento significa um ser elevado, teremos como que, subitamente, iluminado todo o processo, trazido pela evolução cristã, antes de Abraão existia o Eu Sou. O que significa, antes de Abraão, existia o Eu Sou? Aliás, essa é a tradução e interpretação correta daquela passagem bíblica. Isso significa, se percorrerdes retrospectivamente todas as gerações, encontrareis em vós, em vossa individualidade particular, algo ainda mais eterno do que aquilo que flui através das gerações consanguíneas. Antes dos antepassados, havia o Eu Sou, naquela entidade que penetra em cada ser humano e da qual cada alma humana pode sentir algo diretamente em si mesmo. Não eu e o pai Abraão, não eu e o pai temporal, mas eu e o pai espiritual, que não está ligado a qualquer elemento efêmero. Somos um. Eu e o pai somos um. É no homem individual que se encontra o pai. Nele vive o princípio divino, algo que foi, que é e que será. Bonito, né? Bonito. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo esse. Então, eu acho que com essa sentença, esse texto tão bonito, a Ana quer falar? Quer, Ana? Sim, eu tinha uma pergunta, né? Porque, assim, na minha compreensão, Jesus Cristo veio trazer aqui na Terra justamente essa nossa autonomia, que é justamente a gente não precisaria mais da religião antiga e tal, mas sim desenvolver em si, porque ele veio trazer essa forma Aí eu queria ver se seria essa a forma antiga do Eu Sou, estaria dentro da mesma mensagem de Jesus Cristo, para nos trazer essa luz interior, ou seja, temos que nós desenvolvermos em si essa capacidade
da ligação com a espiritualidade. Isso porque... Seria justamente a dúvida se a minha interpretação está correta. Exatamente, porque somente nosso crescimento até o reconhecimento e a completude do nosso eu, quando nós pudermos dizer eu sou, porque o eu sou está em mim, né? Então eu posso vivenciar as coisas plenamente e me responsabilizar por elas. Porque a grande coisa é, enquanto você faz parte da tribo, o que você faz, a tribo é culpada, então é dividido tudo, né? Uhum. Ou, digamos assim, eu sou assim porque meu pai era assim, porque minha tia era assim, eu não me responsabilizo por nada, eu fui mal criado, eu fui criado mal, não me entenderam, sei lá o quê. Mas, então, no momento que você se responsabiliza e que você chega nessa coisa do eu sou, porque eu estou presente, eu vivi todos os momentos da minha vida, e eu sou responsável por tudo que eu fiz. Desculpe, Ana, fecha o microfone de novo, você está com muito barulho. Obrigada. Desculpa. Então, essa postura é a postura, é o que você ganha como conquista dentro de você, essa postura. Não, que aí você já não é mais arrogante, você já não é mais, você está uno com o cosmos, né? Aí você volta para o ser. É como aquele copo de oceano que você tira, é um copinho de mar, cada um de nós é isso, né? Um dedalzinho de mar. Aí, quando voltamos para o grande oceano, né? Voltamos para o grande plasma, para o grande todo, né? Que isso é o eu sou. O eu sou é aquilo. E nós somos gotas daquilo. Obrigada. Gui. Vamos, então, concluir? Gente, obrigada por hoje. Olha, nós sempre concluímos com essa oração, como eu contei para vocês, é uma oração para os falecidos. Vocês podem convidar o falecido que vocês quiserem para participar das nossas aulas, ouvir as nossas palestras, porque Steiner diz isso. Muitas pessoas não conheceram a antroposofia, mas elas ainda podem ouvir, se forem convidadas para ouvir nos grupos, né? Então, a gente pode fazer esse exercício de pensar nos falecidos. Prece para os anjos da guarda. Espírito de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiados a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Eu vou pôr o texto desse verso no grupo, para quem ainda não tiver, tá bom? Eu fiz assim, eu fiz um plastiquinho e põe dentro do livro, que fica mais fácil para ler na hora, né? Serve de marca-página também. Ai, muito boa ideia essa. Não é? Então, um abraço grande para vocês. Uma boa semana. Abraço, obrigada, boa semana. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Boa semana.